Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E olha só, gente, no programa de hoje recebemos o músico, compositor, agitador cultural e mais um monte de coisa, o Milton Miranda, o Juninho Gente Fina, entre outras alcunhas. Fez grande sucesso em Rio Preto nos anos 70, 80, em parcerias com o jornalista Jari Mércio e com o próprio Fernando Marques. Juninho, obrigado por estar aqui e já vou passar primeiro para o Fernando, então, que ele te conhece mais, vai fazer uma apresentação mais detalhada sua e aí a palavra está com você. Meu irmão mais velho, né? Bem mais velho, mas né? Bom, aí, ó, é fácil de reconhecer. Quando a pessoa, você vê que é mais idoso, é fácil de reconhecer. Quem tem o cabelo branco, né? Bateu o olho, você já percebe, entende? Nós temos uma história junto muito grande, mas antes para contar, a gente quer fazer um programa falando praticamente da composição riopretense. E aí está uma importância o Juninho. O apelido Juninho, ele tem vários heterogêneos, vários, entre eles Juninho. Juninho, Gente Fina, né? Um dos apelidos dele. E ele é um início de uma coisa, eu vou explicar por quê para vocês. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o primeiro compacto da cidade, primeiro disco de compositor da cidade, esse disco aqui, ó, que é de um grupo que chama The Five Kings, era um grupo de jovem guarda na década de 60, né? Fazia parte ali o Wagner, né? O Gil, o Peter. Peter é esse aqui, o Peter tá aí, ó, Peter, meu querido amigo Peter. E eles gravaram que a música deles chama Não Consigo Acreditar e Nunca Mais Eu Vou Sofrer, do Peter e do Wagner. São as primeiras composições riopretenses. Olha só, isso aqui é coisa rara de achar, gente, coisa rara. Você lembra disso, né, Juninho? The Five Kings, claro. Eu morava ali na Avenida das Hortênsias e eles ensaiavam ali na Rua São Paulo. Aí, ó. Eles vinham ensaiar assim, eu pegava um vácuo, né? Eu era molequinho, mas eles ensaiavam na casa do Pajé, uns tempos. Pajé Martins, era o empresário deles. O Pajé era empresário, eles saíram na casa do Pajé há uns tempos e eu ia lá assistir o ensaio deles, entendeu? Aí, até que um dia eles ficavam tirando música, na hora de tirar lá, ficava uma brigaiada, dá para arrumar. Eu falava, não deixa ninguém entrar mais não, você tá entendendo? Mas eu entrava lá e ficava só assim, observando, porque eu estava aprendendo a tocar violão. Aliás, um dos primeiros, assim, contatos que eu tive, porque eu morava na Boa Vista e eu saí do voluntário em 32, fui estudar no Ezequiel Ramos. E aí eu tinha uma tia que dava aula lá, né? Aí eu passava em frente à casa do Rastelli, porque o pai do Rastelli dava aula de violão, morava no fundo, fabricava violino, arrumava violino, arco de violino, especialista em arco de violino. E o Rastelli estava começando a dar aula. Aí me passaram o pai dele, falando, não vou dar aula, não vou deixar para o meu filho. Eu comecei a fazer aula com o Rastelli, mas o Rastelli, de calção, jogando bola, ele era meio rebelde, assim, ele não queria ficar muito dando aula, ele queria tocar. Então eu ficava... A aula dele era um show, né? Nossa. Assim, bom, estava todo mundo começando, mas eu digo, o Rastelli já tinha uma técnica, assim, um pouco anormal do que o... Já era um monstro. Do que o trivial. O médio. Ele já demonstrava alguma coisa assim exacerbada, tinha uma postura, né? Eu lembro que ele tinha uma postura. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a mão do Rastelli, eu olhei bem, os dedos tudo rachado. Eu falei assim, tudo o dedo reto e rachado, os calão na mão. Eu pensei comigo, será que minha mão vou ter que ficar... Bom, enfim, aí eu mudei lá para Maceno, lá para a Avenida das Hortênsias, e aí eu comecei a ter aula com o pai do Vagnão. O Vagnão é o Wagner Pero do Facebook, quem não conhece. E aí passou uns tempos lá. Eu lembro que a primeira música que eu aprendi que o Wagner passou foi aquela: quem tem medo sai da frente, não tem luz no meu farol. Olha, bom, enfim, ele tinha os ensaiavam e tal, era uma banda meio assim, jovem guarda, aquele movimento, eles tocavam meio puxado por rock e tal, eram jovens, né? E eles fabricavam, sabia que eles fabricavam guitarra, guitarra, foram as primeiras... E fabricaram um pedal também, né? Não sei. Primeiro pedal fabricava guitarra. E eu ficava ali olhando, eu fui aluno do pai do Vagnão, o seu Gil. Aí... também deixou
para ficar o Vagnão como professor. Aí depois eu saí, parei uns tempos de ficar arranhando, e aí eu mudei para São Paulo, fui estudar na escola municipal e peguei um pouquinho mais de cultura mais técnica, né? Mas, enfim, foi um dos primeiros contatos assim, com a música. A música foi com essa parte. Isso década de 70, já década de 70. Década de 70. Foi quando Agora, você fez o conjunto, né? O Five Kings só pegou sucesso mesmo quando ele passou a tocar quase que frequentemente no Salão do Cal. O Cal fazia brincadeira dançante ali, não sei quem é da época, lembro disso. O Cal lotava aquele salão. E aí era a atração principal chamava de brincadeira dançante. Sim. Mas era um bailão, né? Então, e nesse período, era uma transição, vamos falar para vocês se entenderem, era uma transição que era o seguinte, existia na década de 50, 40, 50, 60, bandas de baile, orquestras, bandas de baile. Tinha muito, hein? Muito. Aí depois, no final da década de 60, começo da década de 70, começa a sair os conjuntos musicais por causa da Jovem Guarda. A Jovem Guarda estava aí terminando a Jovem Guarda, né? Mas já eram os conjuntos musicais. E o Preto teve um monte. Até o Renato Pérez chegou, até o grande Renato Pérez, que chegou a ter um conjunto dele. O Júnior chegou a ter um conjunto, você, o Lee Sarkis, né? Não, eu tive vários, toquei em vários e montamos alguns, mas eu falo, esse aí que você falou chamava LM do Batu, e era um pedacinho do começo do nome de cada um. Entendeu? Que é você, o Lee Sarkis, o Preto Moreno, Baru, né? O Baru, o baterista do Baruf. Baruf? Que era o LM do Batu, um pedacinho de nome. E quem empurrou assim, o LM do Batu para começar foi o L. Ribeiro, Produções Artísticas. Todo mundo, né? Aí ele vendia gente pra caramba, botava uma maior moral, chegava lá para fazer, era um puta baile, era era uma carga, né, pra gente fazer. E a gente chegava lá e ele agradava, não sei, agradava, acabava fazendo a gente tocava um pouquinho de tudo, mas a tendência era uma banda de rock. Tá, mas tudo cover, nada de composição. Não. É isso que eu estou dizendo. A gente tinha umas... Porque a gente enrolava uns inglês e aí tinha que botar a música andando, né? E ficava enrolando, improvisando com uns balbuciando algumas coisas sonoras, sim. imitando o inglês. Os inglês macarrônicos. Não, totalmente tupiniquim. Totalmente, né? Então a década de 70... Tupiniquim Black River. Só pra gente, a década de 70 foi praticamente onde começaram os festivais de música em Rio Preto, os grandes festivais, né? Que é o FAMOS, o Festival do Automóvel Clube, fez de 72 até 1986, olha só quanto ficou. O Automóvel Clube fazia o melhor festival de música, mas ele chamava FAMOS, Festival de Música Amador, porque os compositores eram tidos como amadores. E já em 1980 saiu o primeiro disco de um compositor de Rio Preto, que é o Moleque da Mãe do Serrone, que é o primeiro compacto de um compositor mesmo. Aquilo era de uma banda. Primeiro compacto no Serrone. Que é uma música que ele participou de festival. De festival, exatamente. Moleque da Mãe. Do outro lado, Heróis e Vilões, do Altino Bessa Marques, né, que é o médico da cidade, psiquiatra. Em vários riopretenses participando, Oswaldir de Castro, Elcio Tremura, o Seu Secato, Clodoaldo Caniza. Tem gente aqui bastante, né? E o Alceu, a gente montou a gente fazia brincadeira dançando. Mudei para a Avenida dos Hortência, e meu pai, a minha casa tinha um terreno no fundo, que construiu na frente, ficou um terreno. Aí a gente fazia umas brincadeiras dançantes, convidava, lotava de gente ali, viu? E aí o Lubatô começou tocando lá. E aí meu pai tinha um reprodutor de filme, que ele em Super 8, que ele havia negociado do Calabrese, que ele era amigo lá do Super Pão, as converseiras do meu pai. Aí ele vendeu o projetor, mas só tinha 2 filmes. Um era de uma caçada de anta, outro era de uma caçada de capivara. E toda a brincadeira passava no mesmo filme. Aí falava, não, para. Chega. Mas lotava aquilo lá, viu, cara? Essas brincadeiras dançando que a gente fazia. Então, aí, como depois do disco do Serrone, entra um período, que é o melhor período, que eu acho que na cidade, eu nem trouxe os LPs aqui, mas, dizer, foi quando começa, então, que aí entra o Juninho, e aí isso aí foi primordial, que o começo da década de 80, 82, 81, 82, 83,
além dos festivais, né? O festival deu uma paradinha no final da década de 70 e recomeça com o Eduardo Nicolau, a gente vai falar depois, um pouquinho para lá, mas começa a composição riopretense a ser contada a história através do Juninho, que fez a dupla com o Edson Valêncio, que era Valete e Valêncio, uma dupla que eles só tocavam o repertório deles, além disso, os instrumentos, né, eram confeccionados pelo Edson também, fabricado por eles, era uma novidade. E junto com eles surgiram o Grupo Relejo. Então os dois também, o Grupo Relejo só tocava 100% também de composições próprias. Foi um momento assim que deu alento para todos nós compositores, eu já estava compondo, por exemplo, e já falava, pô, quero mostrar minhas composições. E os músicos velhos, que chamavam todo esse pessoal de amador, começou a olhar para essas pessoas diferentes. Então, por exemplo, o Valete Valêncio começou a tocar em aberturas de teatro, aniversários da cidade. O Valete Valêncio deu um empurrão que eu arrumei uma salinha lá na Casa de Cultura para ensaiar. Aí eu falei para a Dinorá, uma vez eu ganhei, quando eu estudava no Ezequiel Ramos, a Dinorá fez um concurso de artes plásticas e eu ganhei, eu venci como... Fiz um desenho de um menino empinando papagaio. Aí ela me deu o prêmio. Aí eu fui lá receber o prêmio, conheci ela, pegando uma amizade, e eu queria uma sala para ensaiar, que a gente precisava de ensaiar e tal. E eu fui lá pedir uma sala. Ela me deu uma sala, a gente começou a ensaiar lá. Entendeu? Eu frequentei muito. Lá naquela sala foi produzido 3 shows. O Por Dentro Uma Coisa, foi o Parioli Scut e o Valete Valêncio. Eram shows que a gente via fazendo de só música, só composição própria. E a Jari Mércio por ali. Aquela sala depois onde foi a diretoria, depois foi passado para a diretoria. Passou a ser diretoria. Que é lá de esquerda, você entrando ali, né? Mas foi depois que a gente saiu. A gente ficou ali alguns anos e a gente foi muito profícuo, porque o ambiente fomentava a cultura, a gente tinha um horário de ensaio. E a gente montou um acervo e esse acervo ficava à disposição lá. O pessoal visitava, via lá, olhar os instrumentos e a gente ficava puto da vida que chegava lá, estava tudo fuçado, tudo bagunçado, porque a gente deixava um dia para continuar ensaiando no dia seguinte. E chegava a bagunçar, mexia tudo e lá. Agora, era o maior prazer da gente, também a satisfação da gente ver que as pessoas participavam, porque essa interação... Tanto lá no trabalho da gente, quanto nas apresentações também a gente buscava isso. Tinha uns projetos que a gente fazia meio estranho, tocar no meio do povo, lá na abertura do festival. E chegar em São Paulo. Esse é o negócio. Até vou cortar, porque assim, o pessoal está ávido para isso, senão vamos falar. E deu a ideia de eu fazer um documentário que chama... Porque eles se autodenominaram a música desde jazz caipira, né? Era um jazz caipira, olha só, interior. Então, uma coisa interessante, porque eles tinham realmente a variedade de rock, a coisa rural, a serta, tudo. Eles tocavam de tudo nas composições do Juninho, com o Jari, acho que também o Edson também compunha umas músicas. E eu fiz um documentário que chama O Jazz Caipira, de Valete Valêncio, que tem imagens gravadas em talhado, imagens... E eles foram para a Fábrica do Som, em São Paulo, que era o Tadeu Jungos, né, na TV Cultura. E ali é o seguinte, se você cantasse uma música e fosse aplaudido, você ficava. Se você tivesse uma coisa morna, você ia embora. Eles tocaram 3 ou 4 músicas. Foi um negócio... Vamos ver o documentário, acho que é melhor do que... Porque é um documentário gostoso, mostra ali as composições de quem é, como não é. E vocês vão ver essa apresentação deles no Fábrica do Som. Bora lá, então.
Samambaia na janela, e ela lá dentro esperando eu voltar. A samambaia na janela, e ela lá dentro esperando eu voltar. De manhãzinha quando eu saio pro serviço, eu deixo ela com a casa terminando de arrumar. Mas noitinha vou ficando aborrecido, volto pra lá correndo com vontade de amar. A samambaia na janela, e ela lá dentro esperando eu voltar. A samambaia na janela, e ela lá dentro esperando eu voltar. Todo dia, quando eu passo pelo córrego, eu faço um pensamento que é pra morte realizar. Mas depois que eu me boto a caminhar, o pensamento se desfaz, que é pra não atrapalhar. A samambaia na janela, e ela lá dentro esperando eu voltar. A samambaia na janela, e ela lá dentro esperando eu voltar. Ela sofria dos nervos e despecava em mim. Quando não tinha os calmantes, me tratava assim. Eu dizia, Margarida, não me faça de saco de pancada. Eu não tenho culpa se a tua vida não tá com nada. Eu bem que lhe avisava quando ela ainda era sã. Mas já era porra louca, me mandava cala a boca, me chamando de careta pra lá. Como eu gostava dela, bem explicado, quando ela ainda era sã. Dava-lhe os conselhos, tu vai acabar no divã. E ela ficava ainda mais puta. E eu acho que foi aí que ela começou a sofrer dos nervos. Será que fui eu o culpado? Será que foi por minha culpa que ela piorou? Será que ela estava certa?
quando me mandava calar a boca, me chamando de careta pra lá. Desse sertão, dessa floresta nacional tupi, construindo os próprios instrumentos, todos esses com exceção, é claro, deste metal. O resto tudo é construído por eles mesmos. É o Valete e o Valêncio. A palavra às vezes também tem melodia, também tem harmonia, falou? Então a gente tem o material, a gente tem o som, tem a palavra, tem a poesia. Acho que talvez tenha tudo, ou quem sabe nada. Hoje você já sabe, e eu sei muito mais ainda, que as palavras são todas iguais nesse ditado. Uma semana inteira, mais um domingo entediado.
não adianta reclamar, porque a gente acaba sempre ficando do jeito que a vida quer que a gente fica. Cuidado, não falar mal, porque a gente acaba sempre ficando do jeito que a vida deixa a gente igual. Não adianta acreditar, se na realidade de hoje em dia a vida não dá pra encarar. Não adianta trabalhar, se quando não empata a gente acaba sempre levando o que a gente sempre leva. Fica calmo, irmão, que um dia a vida vai melhorar. Senta aí no chão e pode aí mesmo se acomodar. Tem gente que reclama, mas não sabe o que diz. Meu irmão, não pise na grama, que no final desta semana você ainda será mais feliz. Essa vida mesmo muito inconstante. Felicidade é rara, tristezas tem bastante. Da vida se apanha enquanto não se aprende. Coisas que na vida a gente mesmo não entende. Quando abrem-se as cortinas desse lado do ocidente, eu me perco nas esquinas, desesperado e descontente. 6h30, todo mundo na cidade, a 120. São as veias da cidade, às 6h30. 120, todo mundo na cidade, às 6h30. São as veias da cidade, às 120. Todo mundo na cidade, às 120. São as veias da cidade, às 6h30. Estou nesse momento sem saber o que fazer. Perguntas que me faço, ninguém vai me responder. Ninguém deste lugar vai me dar o abraço que eu esperei de você. Ninguém deste lugar vai me dizer palavras que eu queria ouvir você dizer. É isso aí.
Legal, gente, estamos de volta aí, conferimos esse documentário fantástico aí do Fernando Jaz Caipira, Valete e Valêncio, do Juninho Gente Fina. O Fernando quer contar aqui um movimento muito importante que teve em Rio Preto. Eu já pergunto para ele do Jari, você quer falar primeiro? Primeiro lembrar que ele trabalhou com o Jari, né? Eu queria até perguntar tua relação, tua parceria, porque eu lembro que o Jari falava muito de Rio Preto, tanto que quando eu falei que ia mudar para cá, ele falou de você, falou do Fernando, e deu certo de a gente se encontrar, se conhecer, ficar amigo. Queria que você falasse, deixasse até um recado, quem sabe chega no Jari. Jari está mais que convidado também para vir aqui. O Jari, a última vez que eu vi ele foi aqui na TV mesmo, ele passou por aqui faz uns 5, 6 anos, sei lá. Como é que foi? A gente era muito novo, né? Então teve uma relação de reciprocidade assim, da gente aprendendo as coisas, descobrindo as coisas juntos. Mas eu falo assim, o Jari sempre foi meu apreço de começo com o Jari, assim como outros amigos, sempre foram muito espertão. Eu sempre fui muito cabação, muito tontão. E então eu andava com os caras mais espertão para mim ficar um pouco mais... Você evoluiu um pouco, né? Evoluiu, aprendeu umas malandragens. Lógico. E aí uma das pessoas assim, que foi me ensinando as malandragens mais espertas foi o Jari. Malandragem no bom sentido, sabe assim? Eu era muito tonto, muito inocente, muito sem malícia das coisas, né? Então, esses amigos assim, mais desavechados, o Fernando também, então eu admirava assim que puta merda, esses caras são cara dura, meu, eu tenho vergonha, eu sempre fui muito recatado, né? Eu falo pra ele, não vai não, eu vou. Eu lembro que uma vez o Fernando, só entrando abrindo uma área, o Fernando, tô lá no festival, nós fomos tocar num festival, não sei aonde lá, eu sei que um dado momento, o Fernando estava apresentando uma música, eu estava tocando uma música com alguém, não sei lá, bom, um dado momento, o Fernando sobe lá, estava uma bola dividida no final de 2 músicas, ele sobe lá e falou o seguinte, nós vamos doar esse prêmio aqui, se conseguir levar esse prêmio, se conseguir levar esse prêmio, nós vamos doar esse prêmio aqui para fazer a operação de oftalmologia do cegão, do William Bacite. Não, a gente falou assim, ó, nós não estamos esperando nada, mas a gente... Primeiro eu entrei no palco com ele assim, cego, William Bacite. Fazia a operação na bateria, ficou um silêncio. Ô, Fernando, para com isso aí, rapaz. Ficou um silêncio. Eu falei, fica Jorge Bechara também estava no festival. Aí depois eu cheguei em frente do microfone e falei, gente, ó, se a gente ganhar algum prêmio, a gente queria dedicar ao nosso baterista, que além de cego, acaba de fazer um transplante de rim. Bom, ganhamos 4 prêmios. Até hoje não, faleceu. Ele ficou anos querendo a parte dele na brincadeira. Mas o Juninho estava lá, é verdade. Mas vou dar uma sequência aqui para dizer o seguinte. Aí começa, depois desse do Valete Valêncio, o Edson foi fazer navios, né? O barco, aliás, foi construir casa. É um grande amigo, o Edson Valêncio, cara da Casa Nicolete, todo mundo lembra dele lá. E o Juninho continuou com música, continuou com projetos assim, mirabolantes. Um deles eu tenho aqui, ó. Aí para o Juninho, gente fina, começa o Cantor Misterioso, que é o misterioso Savana. Ele fez esse compacto aqui, gente. Ó. Isso é uma coisa falência, isso é uma falácia, é uma falência cultural. Porque, veja bem, foi uma ideia minha de inventar alguma coisa popular, porque a gente tinha um trabalho, e o meu Jari sempre foi com uma tendência, um apelo intelectual, entendeu? Assim, nas letras, na criatividade imprevisível, vamos dizer assim, um jeitão diferenciado de fazer tudo diferenciado e tal. E aquilo é um pouco assim, hostil à cabeça das pessoas. Se sentia um pouco assim, era um pouco estranho. Porque fez uma versão de GTM, Eu Te Amo, e a outra chamava A Empregada. Não, mas então, aí eu apelei... Colocou 2 mulheres assim. Apelei, falei, não, eu quero fazer uma coisa bem popular. Então, apareceu essas 2 meninas que eu agradeço a participação delas. A Bel e a Jaque, né? Muita gente fina, muita gente boa. E aí toparam, vamos fazer uma coisa, um trabalho popular, vamos. Aí eu pesquisei, criei a música, a Empregada, rapidão, fabriquei essa música da Empregada, que ela não é um clichê assim, brega mesmo, tem de tudo um pouquinho, sabe, do clichê bregão. E o GTM foi uma tentativa de fazer uma coisa erótica com as meninas. Tem até uma passagem, nós fomos gravar lá no Celso Igreja, lá no
lá em Penápolis. Penápolis. E as meninas eram meninas de família, recatadas e tal, não conseguiam fazer tinha que fazer um fundo de O GM. Aí tivemos que apagar a luz para as meninas E, ó, gravar. gente, a capa aqui é do professor Romildo Santana que fez a capa aqui, ó. A foto, a gente ensaiava na Casa de Olha lá, Cultura. professor Romildo Santana. Inclusive, esse tabaco aí foi o Edson que confeccionou, o instrumento que ficava esparramado lá para fazer exposição. E é claro, Baruf na bateria, sempre, meu parceiro dele sempre. Levei o Baru, coitado. E ele tocando sintetizador, guitarra, contrabaixo, ovation, piano e voz, ele tocando tudo. Baru é muito gente fina. É muito. Aproveito para mandar um abraço. Ele levou ele junto, entrou em cada Bom, fria. saindo disso aqui, depois dessa experiência, eu estava lá, vi em cima de caminhão, tocando em cima de caminhão, gente. Era O final do Mistério Savana foi porque eu cheguei à conclusão de que eu não sirvo para fazer brega e ao final foi que a gente foi tocar acho que em Macaubal, lá não tinha palco, era uma carroceria aquele tempo era exposição. Era. Então subiram lá de qualquer jeito, eu sei que não tinha escada também, subiram com uma jabuticabeira, as meninas putas da vida subiu no palco. Bom, subiu todo mundo no palco, pronto, playback, quer fazer playback, pronto, ator armado, vai. Começamos, elas faziam a coreografia e tal, eu entrava, abrindo, e ela... justamente numa fenda da carroceria de trator, de caminhão, de uma madeira, ela enfincou o salto do sapato. Fez a coreografia mancando o tempo todo. Depois daquilo lá, brigamos por causa daquilo, e aí nunca mais... Mas que bom, porque nessa sequência foi assim, um marco de divisa em Rio Preto, um marco. Aí tem que falar, e é graças a ele, porque aí sai o Misterioso Savana, e volta o Milton Miranda, porque ele precisava também botar comida em casa, sabe? E ele tinha um barracão, como é que chamava aquele bairro? O problema é que junto com tudo isso aí, eu tenho filhos, eu sou avô hoje, filharada, tudo problema, né? Isso aí. Você ganha dinheiro, né? E quem correr atrás, pagar as contas. Mas como é que chamava o bairro? Resolvi uma época de fazer lá no Santa Maria. Santa Maria. Meio quarteirão da casa de corretor de imóveis, eu tinha um terreno, resolvi fazer um salão, porque a gente se reclamava tudo, a gente necessitava, era muito carente, necessitava de um espaço para aglutinar as várias tendências culturais, vamos dizer. E a gente precisava disso aí. Então eu resolvi fazer um salão. Fiz isso totalmente independente e fui fazendo devagar. Alugava um período, depois... que foi denominado de oficina de arte. Foi lá, a oficina de arte. Bom, oficina de e arte... era um teatro, gente. Era um teatro com coxia, com tudo. Era tudo. Bar, tinha de tudo. Era misturado. Um espaço alternativo, vamos dizer, o primeiro espaço alternativo mesmo. Palco de madeira. Fiz tudo. Eu soldei. Um cara me ajudou, de certa forma, mas eu ajudei a soldar também. Mas eu baldei com samba, totalmente. Fazer piso, totalmente. Mas depois de pronto, você precisava de um louco para ajudar, né? Então, aí terminou. Eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer com isso aqui? Terminou, pronto. Pô, legal, mal barato. Tal. Agora, eu falei que eu sempre fui assim... poucos amigos, né? Eu sempre fui amigo dos amigos e não pode ser assim, a gente tem que ser seletivo com as amizades, como eu sempre fui. E aí eu tinha o Fernandão, a gente começou assim a desenvolver mais contato, porque no meu primeiro casamento sempre eu fui assim, ovelha negra dentro do contexto familiar. Então, aniversário, essas reuniões, eu levava o Fernandão porque ele tinha um estereótipo assim, bem careta mesmo, assim, bem... Apesar de louco, era uma almofadinha, né? Socialmente, como é que se diz? Aceitável. Aceitável e dentro de um estereótipo assim, bem comum, bem normal, vamos dizer. Né? Aí eu levava, o Fernandão, vai ter festa, levava ele. Então, chegava lá... E vice-versa, ele ia também no aniversário dos meus filhos. Aí ficava lá, o Fernandão, fica aí com esse povo lá. Aí aquelas conversas, e ele estava, não, porque aqueles papos lá deles lá. E eu saía fora, porque é difícil. Eu ficava lá no meio, acabava discutindo. Me jogava na fria. Entendeu? Mas aí nós tivemos uma ideia.
sentado lá no salão dele, eu que entrei e vi aquilo lá, falei, gente, você fez um teatro, Então, aí cara. foi o que eu falei, eu preciso inaugurar isso aqui, quem que eu chamo? O Fernandão. O Fernandão não, vai me ajudar, porque ele sempre ajudou lá para fazer as coisas. Aí fomos fazer Nós resolvemos criar a Associação de para Arte fazer isso, resolvemos criar uma chamar associação. tudo que é tipo de artista. Nós temos aí acho que do SBT, eu não tenho certeza que canal que é, nós temos uma reportagem, isso aí é inédito, é uma coisa que quase ninguém viu, que é uma reportagem, a gente anunciando o que a gente ia fazer. Tá tudo pronto, vocês vão ver lá, tudo. Aí nós vamos continuar. Vamos ver primeiro esse filme. Vamos ver, porque você tem um monte de jornal aí para mostrar para gente. Isso. Vamos ver então, e aí na sequência vocês vão ver a repercussão que foi isso em Rio Preto na década de 80, 90. Começo de 90. Começo de 90. Vamos lá. O principal objetivo da Oficina de Arte e da Associação de Arte Independente de Rio Preto é, sem dúvida nenhuma, incentivar a cultura independente da cidade. Teatro, música, artes plásticas e qualquer manifestação artística são bem-vindas na oficina, que todas as quintas-feiras abre espaço para os artistas desconhecidos. Este novo espaço tem sempre as portas abertas para quem gosta e quem tem curiosidade para saber um pouco sobre a antiga e a moderna história da arte de Rio Preto. Há mais de 5 anos, São José do Rio Preto não cedia um festival de música, exatamente pela falta de incentivo do governo municipal. Mas os músicos, ou pretendentes a músicos, podem ficar tranquilos, porque os artistas da Associação de Arte Independente de Rio Preto, inaugurada no último dia 24, já pensaram nisso e já pretendem fazer um festival de música aqui na cidade. Júlio, como é que surgiu essa ideia de festival de música? O Festival de Música da Oficina de Arte, realizada através da Associação de Arte Independente, vai ser uma mostra de trabalhos sem caráter competitivo e que tem a finalidade de abranger todas as tendências e os diversos estilos de artistas diferentes de Rio Preto e região. Vale para todo mundo. Quer dizer, o objetivo principal é incentivar a música na cidade. Incentivar a música, a criação, entendeu? O trabalho original e a pesquisa de música, né? Mesmo assim, o músico instrumental também, a gente dá a condição do pessoal vir aqui preparar o show, fazer, no caso de uma performance, o cara preparar, produzir o show dele do jeito que ele quer, só do jeito que ele imagina. Bem, outro artista conhecido de São José do Rio Preto é o Fernando Marques, e ele também faz parte dessa associação. Fernando, já existe uma programação anual aqui da associação na Oficina de Arte? Já temos uma programação aí até o final do ano, que começa nessa quinta já com o Bar Cultural, né, que já funciona todas as quintas-feiras, e na semana que vem nós temos aí uma noite jornalística, onde vão se reunir todos os jornalistas da cidade e vão fazer arte, não sabemos o que ainda. E nós temos também para o segundo semestre uma amostra de vídeo independente, uma primeira amostra também de fotografias, né, dos fotógrafos de Rio Preto, e também alguns shows já programados, do Grupo Realejo, Altino Bessa Marques, que não toca há tantos anos, Vicente Serrone, grande amigo da gente, que também já está ensaiando o seu show, e vários outros eventos aí. Bom, já que nós estamos ao lado de dois grandes artistas da cidade, vamos escutá-los um pouquinho. Perto do canavial, uma chuvinha maneira, começou um temporal. As meninas foram embora, seus coração nas mãos, e a noite caiu mansa de trás do ribeirão. Todo ano isso acontece. Legal, gente, conferimos então essa, eu nunca tinha visto essa, eu sempre vejo tudo antes, mas essa o Fernando pegou de surpresa. Ele mais aqui. cabeludinho, eu de novo, ele caretão, novinho né? ali, você é uma almofadinha, né? Almofadinha, É, camisa pra dentro. Tipo, ali. eu era contador, né, gente? Eu era contador, estou falando aqui como se estivesse conversando naturalmente numa roda de amigos, tá? Eu era contador, né? O caso foi isso aí, porque, veja bem, eu só tinha amigo maluco. Então, para chegar nas festas, Pra disfarçar, só né? era um bando de caretas, mas era careta. Disfarça, leva Aí hoje eu peguei, não dá mais. eu falei, né? Fernandão,
vai, fica lá comigo, porque aí você tem conversa para ele, você tá entendendo? E eu entrava só na hora do parabéns, opa, não sei o quê. Bom, aí é o seguinte, nós fizemos essa associação de arte independente e não foi fácil, porque foi a primeira vez que nós fomos juntar compositores da cidade. Começaram, então, nós fizemos a primeira matéria aqui, que é 18 de maio de 93, ó, músicos criam forma alternativa de divulgação, ó. Tá ali, ó, Juninho, Serrone, sempre Serrone junto, né? Juninho, Serrone, eu, o Benê Ferreira, do Grupo Realejo, e o doutor Altino Bessa Marques. Aqui foi a primeira matéria que saiu, eu não lembro que, acho que é o Jornal Notícias, se não me engano, que o jornal que eu não lembro, acho que Fora do Rio Preto. E começou o negócio, porque a gente começou a fazer shows lá e não paramos mais. E simplesmente, olha lá, músicos de festivais de Rio Preto, olha lá, ó, tá vendo? Aí nós resolvemos gravar um disco lá. Esse aqui, ó, tem mais matéria. Esse aqui já está um pouco mais para frente. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. O que aconteceu? Né? Chega em dezembro LP e tal. Nós fizemos uma matéria. Nós não, né? Tem várias, ó, tem várias matérias. Não parou. Isso aqui é um caderno inteiro de matérias assim, gente. Um monte. Mas a mais importante, eu também. Aqui, ó, aí já está o Tino, o Serrone, eu, o Lori e o Rick Saulo. Lembra do Rick Saulo, né, Juninho? Veio de Minas Gerais. Começou a aparecer compositor de fora aqui, começou a aparecer o Dartan, né? Começou a aparecer um monte de gente. E aí saiu uma matéria, essa aqui foi sensacional. Bom, primeiro eu vou mostrar. Nós resolvemos gravar um disco com as composições nossas. E nós gravamos esse LP. Esse LP aqui, olha só, a capa, né? Está aqui, ó, o Euclides, né, o primeiro ali, depois o Paulo de Castro, depois o Roberto de Carvalho, o Cássio Sheik, que os dois eram parceiros, o finado Jorge Bechara, finado o Zé Celso Couturado Barbeiro em cima, Serrone, eu, Altino e Juninho. As capas que vocês estão vendo aí são matérias, ó. Maria Mirão registra aqui, compositor de esquetade. E o Juninho que está aqui com a gente Juninho, é esse aqui, né? É, deixa eu ver. Mostra aqui. Aí o aqui, último, ó. aí ele aí novinho aqui, ó. Caretão igual eu também, tá vendo? Olha o Fernando Almofadinha aqui, ó. Serrone. A gente era assim, nessa época. Olha lá. E essa capa nós fizemos, nós montamos, depois nós fizemos atrás uma colagem de fotos de todo mundo. A primeira é a dele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha lá, com o disco Savana. Ele negando já o Savana, olha lá. Aí nós fizemos uma colagem, gente. Isso aqui, o disco foi totalmente feito pela gente. Totalmente feito pela gente. Mas é bom lembrar, quem pagou a prensagem do disco, a gente tem um encarte, a gente agradece ao Marcelo Gonçalves, radialista, que pagou o disco pra gente. Ele era, na época, deputado e ele pagou a prensagem, foi o Marcelo. Tudo composições nossas, e aí nós fizemos um show lá. Simplesmente caiu gente pelo ladrão, não tinha como a gente lá fazer. E o detalhe, começamos, disco registra músicos da cidade. Olha aqui, mais uma vez. Isso aqui já é na minha sala, na Rua Delegado ali, ó. Eu estou atrás do Serrone ali, é o mesmo time, é o Jorge Bechara. Simplesmente saiu uma matéria, vamos mostrar para vocês, da Dinorá do Vale. Ela rasgou elogio por nós. Olha lá, compositores. Invadimos a praça, lembra quando fizemos show na praça? Invadimos a praça, olha lá. Foi um negócio assim, a gente foi quase um ano fazendo e não paramos de fazer. Deixa eu pegar só o achal da Dinorá aqui, que é demais. Tem muita matéria. Esse aqui, o disco dos músicos da cidade. Isso aqui tinha que ser moldurado, porque a Dinorá, ela rasgou elogios pra gente. E tudo acontecia dentro da oficina de arte. A gente fez lá, pegamos, por exemplo, uma escada e fizemos uma exposição do Daniel Firmino numa escada, lembra? Os quadros foram assim, então você tinha que subir para você ver os quadros, era louco. Aí o Ganga veio com o pessoal do teatro e veio. Nós chegamos ao ponto de quase fechar, foi assim, por um pontinho de fechar com o Walter Franco, lembra dele vir? O Walter Franco quase foi lá, mas ele ficou doente e a gente ia fazer um show com o Walter. Uma vez eu levei o Jorge Maltner, veio para um festival do Ibilce, eu participei, ajudei lá a organizar. Tem a foto aqui. E eu levei ele lá, ele falou, pô, vou pedir para você mostrar, tem uma foto tua com o Belchior aí também. Mas tem com o Maltner aqui, com o Maltner Rio tem Preto lá. tinha que ser no outro lugar. Eu falei, você falou tudo, porque Rio Preto, ele é inóspito para qualquer tipo de ousadia criativa, vamos dizer, sabe? Ele gosta daquela figurinha carimbada. Essa é com Arrigo, né? Foi lá, tá vendo? Essa aqui é com Arrigo Barnabé. Arrigo, eu falei Belchior. Essa é com Arrigo Barnabé, quer ver? Vou mostrar aqui, né? Que um cara falando aqui, né? Que os nossos compositores são os melhores, ó. E tem também com o Jorge Malta, que deixa eu virar aqui, que eu acho que acho que tá eu e o Zé Celso, se não me engano. Eu vou achar aqui depois, o Dartan que chegou, e foi embora. Bom, fizemos matérias que... Aqui, ó. Essa aqui, ó.
música rio-pretense. Olha lá, fazendo trabalho inédito. Aqui, ó, Jorge Maltner está aqui no meio, eu, Zé Celso e o Jorge Maltner. Foi quando começou a era do CD, aí o Juninho foi o primeiro de todos nós ali a gravar. Eu vou até pegar aqui, ó. Gravar um CD. Gravou o CD dele. Esse CD dele aqui. Lembra do CD? Lembro. Olha lá. Gravou uma parte desse CD, foi gravado no estúdio Vice-Versa, que eu trabalhava lá já, e nós fomos juntos. Que até tem uma história muito... E você deu uma coletânea, que eu fui gravando, eu resolvi masterizar e... Aqui a foto, essa foto ela não é oficina de arte. Olha aqui, ó. Olha lá, oficina de arte. Aí foi uma produção mesclada, um pouco aqui, um pouco de São Paulo e tal, mas enfim, foi só um registro, uma proposta de registro mesmo, não tem aquela coisa de, o meu CD, isso aqui vai ser, entendeu? Vou ser vai arrebentar. Não, aí começa... um registro mesmo, né? E aí nós resolvemos, na sequência, criar um selo, que é o selo Tempo Livre Discos, né? Tem aqui na capa do álbum aqui, que eu estou mostrando aqui, alguns dos discos que a gente fez. Olha quantos discos nós lançamos. Olha só, do Paraíba, do Renato Pedro, o Anonimato, tá aí, ó, Antônio Neto, Espera, lá, ó, Grupo Realejo, olha lá, Wagner Fernandes, né? Coletâneas de MPB. Fizemos muitos discos. Nessa época aí, por conta dessa... Porque, na verdade, como toda utopia, a oficina de arte, lá, o espaço dos artistas independentes, aquilo virou um elefante branco para mim, entendeu? O que é hoje? Ainda existe? Não, eu tive que vender aquilo, aluguei, aí descaracterizou totalmente, eu tive que vender aquilo por conta... Minha vida mudou, eu tive um outro filho, enfim, eu tive que mudar tudo em função do assentamento desse novo perfil. A nova ordem pessoal, né? Sexual. Mas ele tinha lançado a semente da coisa. Porque através da associação. O Fernandão está no plural, mas quem tocou esses projetos de levar os caras para São Paulo e tal, foi todo o Fernandão, porque eu estava meio fora para poder segurar uma outra onda, você sabe disso, né? Sim, ele estava assim, eu ia buscar ele na casa dele. A gente estava junto em todos os projetos. Aí um dia eu falei para ele, Fernandão, eu estava na campanha do Caboclo. Aí falou para mim, você vai ser pai. Aí eu falei, Fernandão, rapaz, aconteceu um negócio comigo, eu vou ser pai. Ele falou, acabou. Acabou, Juninho. E ele estava com o negócio de vender frango. Daí, um outro perfil, né, eu resolvi no salão, assim, acabou ficando muito difícil para manter tudo aquilo, essa estrutura, e ter dinheiro para manter tudo isso. Aí eu tive que vender e resolvi fazer um local de um açougue, né? Com frango e tal, não sei o quê. Mas não dá certo, não. Essas coisas de... O negócio é música. Essa coisa é muito visceral para mim, sabe? Literalmente. Bom, aí nesse ponto, deu uma... A gente tinha um bar na esquina, né, do seu Pedro. Né? A gente ficava ali no bar. Nós temos, inclusive, uma matéria, pode botar, que a Globo de São Paulo veio ver a gente compunha na mesa, fazia músicas ali, que todo mundo... Fizemos uma música sobre isso até, e não paramos mais. Aí começou a despertar, né, desde o poder público na cidade, que esses caras? Aí começamos a fazer show no Teatro Municipal, no SESC, ser convidado para o aniversário da cidade, nós fomos convidados para o aniversário da cidade, para tocar, né? E aí tem um fato que é demais, né? Manuel Antunes prefeito, lotado com gente no Teatro Municipal, e, de repente, eu que estou comandando, né, microfone e tal, eu estou em cima do palco, me deu um estalo, assim, eu falei, gente, que beleza, estamos recebendo a presença do prefeito Manuel Antunes, veio aqui, nossa, todo mundo, o prefeito aqui, nossa, prefeito, por favor, dá uma palavra. Aí sai o Manuel Antunes, povo de Rio Preto. Todo mundo pensava que era o Manuel Antunes, era ele atrás da cortina. Faz um pouquinho, vai. Povo de Rio Preto, eu queria dizer que é com muito regozijo que aqui do lado do Fernando Marques, que está nos passando essas coisas pitorescas, dessa nossa cidade tão querida, chamada São José do Rio Preto. Ele saiu atrás da cortina, caiu o Teatro Municipal. Nós fizemos uma música, que era a letra do Roberto Carvalho, que chegou com essa ideia, e a gente desenvolveu a música, e fizemos a Prefeitura Blues, que era ele está tocando baixo na música.
Né? Nós temos esse clipe aí, que esse clipe é sensacional. Eu estou tocando gaita, Juninho está tocando baixo, acho que está o Serginho na guitarra. Vamos ver os músicos, acho que é o Fernandinho na bateria. É sensacional, gente, porque fala que eu fui no guichê, fui carimbado no outro, né? Desci para o primeiro, passei para o segundo andar. Chama Prefeitura Blues. Vamos ver isso aí, ó.
Legal, gente, sensacional aí. Tô rindo aqui ainda com a imitação do Manuel Antunes. Juninho já é famoso por essa imitação. Na campanha aí. Só lembrando, você falou isso aí, me ocorreu só lembrança. Na campanha do Tony, a última campanha do Tony Figueiredo, que eu fiz a primeira campanha, aquele do jingle que falava, você queira ou não queira, tem que admitir. Essa foi a primeira campanha. A segunda campanha, a gente tinha que lutar muito com a rejeição do Mané Antunes, do Toninho Figueiredo. Então a gente fez era um edifício, né? O Lubeno que fazia a narração e eu fazia os personagens do edifício. E foi um momento assim hilariante porque foi a introdução do humorismo na campanha política, né? Então ficou assim pitoresco demais porque ficou um jeito assim interessante de evitar ficar falando para trabalhar contra essa rejeição do Toninho e, ao mesmo tempo, assim, dar um toque assim, de novidade, de criatividade. Uma leveza. Eu fazia os programas de rádio. Sim, ele criava personagens incríveis. E criava coisas. Por exemplo, ele tinha uma coisa na casa dele que chamava rádio privada. Não, isso aí foi até uma parte, um negócio, um jargão que entra no CD, que é a rádio privada, entendeu? Uma musiquinha ou uma cagada. Mas é uma tendência minha, meio humorística, que só dá certo quando as pessoas entram na minha. Quando não entra, fica meio estranho, que, sabe assim, essa ideia de querer fazer humor assim, em qualquer ambiente, né? Então, bom, isso aí a gente sabe disso, né? E você acha que hoje é melhor ou pior, Juninho? Porque eu acho que o politicamente incorreto era mais aceito anos 80, anos 90 do que hoje. Hoje parece que, às vezes, dependendo da piada, parece um crime, né? Um crime. Não. Tá muito perigoso hoje ficar contando piada, porque você pode ser processado. Né? Fernando, o papo no bloco anterior estava tão bom que a gente até esqueceu de um vídeo. Eu queria aproveitar o gancho do Marcelo Gonçalves e do Juninho, porque tem um outro vídeo, era para ter passado, não passou, vamos passar agora. O que é? Porque é o seguinte, aí a gente começou, nesse ponto, começaram um pouquinho mais a gente para reunir de novo, nós precisamos fazer um negócio. Quando foi que a gente movimentou e fez o Compositores de Rio Preto, juntamos no Teatro Municipal, casa lotada, uma das maiores lotações do Teatro Municipal, juntamos 25 compositores, lançamos o CD, foi um sucesso de novo, a mesma coisa que a gente tinha feito lá, isso aqui já é 1995, quer dizer, aquele outro já era batalha 83, olha, quase 10 anos, né? Mais de 10 anos depois a gente fez a mesma coisa, mas já em CD, e então, disso aqui, depois fizemos um regional que chama Anonimato, né? Aqui, ó, Anonimato, que é também um CD muito legal, né? que vários compositores, já também da região, conseguimos relançar o Jazz Caipira do Valete Valença, a gente pegou de uma fita cassete, né? Nós fizemos, isso aqui é sensacional, gente. Isso aqui é a trilha do filme, praticamente a trilha do filme. E aí a gente começou, eu e o Juninho, percorrer os programas de televisão. Tem o programa Marcelo Gonçalves, tem o Juninho, eu vou mostrar o Juninho, que é melhor. Tem o Juninho lá fazendo playback, é uma coisa. E também nós começamos a participar de programas de televisão que estava acontecendo no começo ali, que era, por exemplo, a Rede Vida. Vamos passar um pedacinho também, então, desse Marcelo Gonçalves, um pedacinho desse do Rede Vida, vocês vão ver que está bonitinho, já está mais gordinho. Tá bonito essa época. E aí nós apelidamos ele, só antes de falar, que era o Ronivon de Rio Preto. Vamos ver então o Ronivon de Rio Preto, Juninho, gente fina. Miranda Ribeiro de Sá, o conhecido Juninho Gente Fina. Uma das faixas do seu CD, Durmo Mais Cedo.
aterro, tem um ego cego que chora de medo e reza um Padre eterno que me guarde inteiro desse desespero e durmo mais cedo. Juninho sabia que você era gente fina. Não precisava nem dizer. Quando o amor aparece, a gente quase sempre se esquece que ele é o mais importante daí pra diante. De noite ou de dia, quando a alma vazia, abro a minha janela e vejo ela. Tu estás moça que é bonita, que sabe e bem acredita, traz no cabelo uma fita ou uma rosa amarela. Se elas não saem arrumadas, só tu vai nuia pra ela e se a fita no cabelo dela. Lá, lá, lá. Legal, gente, estamos de volta. Essa apresentação aí bacana do Juninho no Marcelo Gonçalves. Marcelo Gonçalves foi um monstro do rádio e da televisão brasileira. Programas atraíam, tinha multidões no auditório da Record. A ponto de quase ele ganhar a prefeitura de Rio Preto, né? Quase chegou lá. Auditório da Record, que infelizmente não existe mais. Estive lá um tempo atrás, virou um depósito. Bom, gente, estamos falando de música, um movimento de compositores, uma época que Rio Preto criava músicas, fazia festivais. E hoje, como é que está o movimento musical, a composição de músicas hoje em Rio Preto? Vocês têm feito alguma coisa? Conhecem quem faz? Como é que está esse movimento? Rio Preto respira ainda música autoral? Respira por causa do Festival FEM. Festival FEM traz gente, vai lá, mas a desunião é total. É isso que eu ia falar. O problema, nós ficamos, eu e o Serrone, né? O problema aqui, eu não sei se existe uma rixa ou é assim, o pessoal é muito exigente consigo mesmo, enfim, a gente tem que respeitar porque isso é individual de cada um, das pessoas que participam desses movimentos. Mas eu digo,
o modelo do festival, até já comentei diversas vezes com o Fernando, o modelo do festival, eu acredito, eu nunca gostei muito de festival, porque é uma barraca da xepa, sabe, de compositor. Agora, o modelo de festival já está ultrapassado completamente. Digo assim, chamar um jurado, tem aqueles caras todos politicamente, aquela ideia politicamente correto, sabe, aquelas coisas de ter uma certa tendência a passar a tesoura e cortar quem não está dentro desse clichê, entendeu? Porque então, tudo que a gente fazia era amostra, né? Era amostra. Então, porque veja... Tocar junto um com o outro, né? Então, a gente fazia isso. Mas eu acho que festival ele tem um pouco do experimentalismo. Se não tiver essa essência, praticamente não tem novidade. Então, esse experimentalismo precisa um pouco da ousadia, precisa um pouco da inovação, da criatividade. E com esse negócio dos jurados ser um bando de... Vamos falar a verdade, um bando de babaca, que você fica ali o tempo todo para tocar, espera a tua vez, tudo, e luta contra a plateia, aquele nervosismo todo da disputa, para ficar à mercê do critério aí de um bando de tonto que fica analisando você sobre uma ótica, uma visão obtusa, uma ótica particular, colocando uma visão particular dele num contexto, como é que se diz, geral, porque você não está tocando a tua música, você não foi lá para tocar para ele, entendeu? Bom, enfim... Eu acho que o festival é completamente obsoleto, esse modelo aí. Mas por quê? Porque, infelizmente, não temos mais apoio de poder reunir, fazer como era. Nós ficamos mais de uma década fazendo, lançando discos, fazendo. Um tocava no disco do outro, do show, cada um tocava com o outro com o outro. Eu tô aqui, nós fizemos o aniversário da cidade. Lá tocou eu e ele, no aniversário da cidade, que é de Norá do Vale, lá, lembra? Nós tocamos dois. Na época a gente já vinha... anos 70, né? Não tem nem que falar, aquela coisa de rebeldia, tudo. Então tinha sempre novidade pitoresca, criatividade exacerbada. Tinha que haver coisa criativa, que se não tivesse criativa, nem ele nem e entrava no acho que não tinha medo de errar, né? Hoje as pessoas já fazem a coisa, não, isso tem que dar certo, então tem que seguir um modelo, um padrão. Então, mas eu acho que é a culpa dos grandes produtores, vamos dizer assim, que investiram só pensando no dinheiro. Bom, o Robertão foi uma vítima disso aí, né? Eu era fã do Robertão, mas depois que ele serviu o café na cama lá, e eu falei, Robertão, me poupa, né, cara? Eu nunca gostei, não. O Erasmo tá aí, você podia ter continuado com ele. E ele, aquela coisa, aquele óleo, né? Agora, Juninho, olha, só pra gente fechar essa parte, que é o mais importante falar, só vemos música de Rio Preto dentro do festival, porque senão os próprios da cidade estão tocando cover. Estão nos bares tocando cover. Isso é uma coisa que a gente não vê. Só o Grupo Realejo continua e esse aqui que vai para o lugar tocar a música dele. O problema da minha frustração com a oficina de arte, lá, aquele empenho todo, fiz tudo para fazer um espaço assim requintado em criatividade, em novidade, tudo catado, reciclado. Então, na época não estava muito na moda ainda do reciclagem. Bom, enfim... Depois, para montamos tudo, do compositor, mas o que dava a gente acabava dando bandas de rock. Cover. E todas essas bandas só tocando cover. Várias bandas que eu vou te falar passaram por lá, iniciaram lá, a gente apoiou, mas só tocando cover. Aí, na mesma época, veio o Sesc para Rio Preto. Aí o Sesc pagava a grana, cachê, e eles falaram, não, portaria não. Nós queríamos um cachê. Eu falei, poxa vida, mas alternativa, independente, eu não vou fazer a mesma coisa que o Sesc faz. Eu não vou fazer. Então, isso aí me deixou pé da vida, sabe? E lá funcionava assim, teatro, música, poesia. Uma arena multiuso. É uma arena multiuso, mas, veja bem, para tudo tem que entrar o dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não vai conseguir manter aquilo, porque... Puta que pariu, só para lavar aquilo, para... Vamos lembrar bem, a gente fazia os eventos e a coisa via aquele gente chegando. Sabe quem ia trabalhar lá? O meu sobrinho, Gustavo Marques, né? O outro, meu primo Renato, né? Eles iam lá para ajudar a trabalhar. O Gustavo... O filho do Cridão, como é que chamou? O Renato. Então, aí a gente estava lá, assim, por exemplo, ele estava lá no caixa, lá, eu estava na produção de palco, outro estava lá, de repente a gente viu um cara voando lá de cima, assim, eles se jogavam. Se jogavam bandas ali, eu fiz um mezanino, né? Tinha o salão, aí eu fiz um mezanino, a parte de cima, que é que entrava pela escada. E o mezanino não estava muito bem bamba, porque eu não tinha feito pé direito,
e apoiava toda a estrutura de metalão nas tesouras. Aí começou a subir, fazia evento lá de rock, os pancão subiam. Subia e se jogava. Eles se jogavam lá de cima, eu falei, não. Entendeu? Então, gente, aí deu esse desânimo Graças realmente. a Deus não aconteceu nada, mas, puxa vida, passou perto, viu? Depois disso aí, vamos parar de falar de composição, porque não adianta, mas nós somos. Eu continuo só tocando minha música, fazendo, mas de vez em quando tem que fazer umas coisas, senão não morre de fome, que ele falou. E aí depois eu fui aproveitar o Juninho como ator, que eu sempre soube ele desse. Nós fizemos um filme que chama Fio de Bigode, que fala sobre a temática caipira da região, e ele foi o ator, ele que foi, como é que fala, amarrando as ideias, e ele tem um pedacinho, é muito bacana, é o Juninho fazendo. Eu entrei meio de lambuja, né? Porque o trabalho do Fernandão e do Zé Galinha. Zé Carlos aí Pontes. me chamaram, eu falei, não, vamos fazer. Mas eu falei, você acha que vai virar, Fernando? Ah, não, vai. Aí vamos lá. Aí eu não queria fazer, assim, diferente, que muito criativo, para não querer roubasse, porque o importante eram os depoimentos, era um documentário. Então eu fiz de um jeito bem tem né? Aí o Romildo falou para mim, ó, o nosso Lima Duarte de Rio Preto. Foi. Vamos ver um pedacinho, nós temos aí no filme, ó. Tem uns pedacinhos pra gente ver. Ele fazendo, tira o chapéu, põe o pé na rua. E aí ele foi totalmente independente, ele fez, muito bem. Mas muito estereotipado, assim, padrão Globo Rural. Era para isso. Era a proposta. Mas era a proposta era para passar no canal rural. O filme é para passar no canal, e passou no canal rural. Por causa disso que a gente fez esse personagem. Tipo, padrão Ivaci Matias. Exatamente. Vamos ver então. Viola, minha companheira. Se não fosse você, eu não sei como é que eu faria para colocar para fora tudo isso que eu passei e ainda sei de passar. A Viola sempre foi a grande companheira do caipira, que nesse sertão de Deus passava horas rabiscando uns poemas musicados. Mas a vida do caipira nunca foi fácil. Ela não é feita apenas de viola e festa, e sim de muito trabalho. A gente fica falando de caipira pra cá, caipira pra lá, mas da onde veio esse povo? O caipira surgiu de onde? Mas vamos voltar lá para trás para entender melhor como vivia esse caipira. O que ele fazia? Não tinha esse negócio de cinema, teatro, computador, televisão. Isso nem em sonho. Não demorou muito para aquele caipira que surgiu da mistura dos índios com os bandeirantes receber novos visitantes. Eram pessoas que vinham de longe, da Europa e até da Ásia. Esse caipira foi se juntando e foi se moldando. E o progresso chegou e aconteceu o êxodo rural. A situação se inverteu e hoje 80% da população mora na cidade. Muito diferente daquele tempo que nossos antepassados, analfabetos, mas com muita seriedade, colonizaram isso tudo. Hoje, apesar da influência da cidade, nós ainda temos o nosso sentimento caipira, esse jeitão caboclo. Legal, gente, estamos de volta, conferimos aí então o padrão Lima Duarte, Juninho Gente Fina, no filme Fio do Bigode, do Fernando Marques, do Zé Galinha. A gente já passou ele aqui em outra oportunidade, mas só para vocês verem a atuação do Juninho aí. Juninho, e hoje? O que você tem feito hoje? Tem levado a música? Tem tocado? Tem composto? Ô, irmão, eu vou falar uma coisa, e eu estou no maior regozijo, sabe por quê? Regozijo, porque veja bem, eu estou me sentindo pleno em todos os sentidos. Então, eu tenho tentado, ocupado os espaços e tentado me colocar assim devidamente nessa plenitude aí, em cada uma das coisas que eu fiz. Porque depois de uma certa idade, você não tem que ficar inventando, pulando de saco para picar, sabe assim? Tem que fazer bem aquilo que você sempre fez e continuar fazendo, porque já o tempo se incumbe de você deixar de fazer tudo, né? E apagar a tua memória toda. Agora, eu tenho tentando, por exemplo, eu tenho
trabalhado com muita... Voltei a fazer casa de repouso, essa área aí, que é Voluntariamente? Faço um trabalho filantrópico e tenho casas particulares que eu sou fixo durante a semana. Agora, só para deixar claro, você vai tocar para os idosos que estão lá eu chamo internos, né? a dinâmica sociomusical interativa, porque eu busco, não é... Porque normalmente eu fiz musicoterapia no Sete Sapiência, umas coisas, um conceitual técnico a respeito disso aí, mas só que o jeitão que o pessoal faz, geralmente o musicoterapeuta é espantador de mosquito, entendeu? Ele vai lá e não busca interação, e esse trabalho que eu faço, ele busca interação, ele vai lá, ele resgata. Eu procuro mais a essência mesmo, porque o idoso ele está alheio a todo aquele universo, né? E eu tento colocar isso, tento colocar dessa forma uma certa contemporaneidade nesse contexto todo. Então, esse trabalho tem sido muito legal, muito bacana, tenho me sentido, mas muito novamente estar fazendo isso, porque quando eu comecei a fazer, eu era mais novo. Aí eu fui ficando mais velho, eu fui ficando preocupado, assim, só ficar essa coisa virada, essa depressiva e tal. Mas, veja bem, um pouquinho que eu saí fora, eu tive que administrar um spoiler, eu saí fora um pouco desse mundo aí, o Fernando ainda sabe dessa história aí, e eu vi o quão é simples e, ao mesmo tempo, puro esse universo dos idosos, sabe? Porque chega numa certa idade, a pessoa perde a máscara, perde a vaidade, você está entendendo? E, inclusive, uma das coisas que eu busco resgatar é a vaidade. Eu faço até uma campanha que é o idoso vaidoso, porque a gente vai indo, ninguém gosta mais da gente, ninguém lembra mais da gente. Ele caracteriza as pessoas no carnaval, põe peruca, põe coisa, né? Não, eu caracterizo não, eu faço eles. Eu faço laboratório eu faço a musicoterapia e a arte-terapia. Então, na arte-terapia, eu faço artesanato, faço um laboratório de fotografia, enfim, trabalhando o autoestima, sabe? Porque uma das coisas que a gente precisa é continuar gostando da gente. E depois de uma certa idade, a gente vai se decepcionando, né, com a vida, na relação interpessoal, e acaba indo para o lado pessoal mesmo. Ó, eu não sirvo mais. Entrega para Deus, né? Entrega para Deus. E aí é um filão para a farmacopeia fritar você de pedacinho. Um é para pressão, outro é para depressão, outro é para... Um é para acordar, o outro é para comer, o outro é para tirar fome, o outro é para dormir. Eu vou falar uma coisa para você. Há pouco tempo, eu tive 2 AVCs. Há pouco tempo, eu tive mais ou menos aí uns 9 meses atrás, eu tive o segundo. E do primeiro eu tive e relaxei com o tratamento. E aí, agora, do segundo, estou levando afinco esse tratamento para não ter de novo, porque o AVC arrebenta com tudo, né, com a estrutura. E aí, eu estou me sentindo literalmente um drogado, um frequentador de farmácia, drogado assim, na drogaria o tempo todo, comprando aquelas, sabe, cada um eu tomo para pressão, eu tomo para veia, eu tomo para tudo. E já é avô, né? Eu sou avô, já sou avô faz tempo. Eu tenho 3 netos, 3 filhos, e tenho umas filhas, uns netão grandão, que daqui a pouco eu estou virando bisavô. Mas eu não... Então, mas eu vou falar uma coisa. Eu vou falar não só como historiador, mas como músico da cidade, que brigou muito por essas coisas. Vocês viram aí, a gente fez junto todas essas coisas. Mas a inspiração sempre foi o Juninho, porque eu nunca vi tocar música de ninguém. Ele toca a música dele. Essa coisa me inspirou muito, acho que talvez o Realejo também, né? O Realejo quis gravar uma música sua, acabou não gravando, né? Ele, assim, no primeiro LP, que o Otaíde produziu, o Taidão, aí me convidaram a participar. Eu tocava no começo, eu tocava no Realejo. Eu fazia, na época do Paulinho Pedra Azul, entendeu? Eu fazia show com o Paulinho Pedra Azul. Aí, um certo momento, eu falei para eles, tá muito... Porque o Realejo, ele tem um jeitão bem... músicas românticas, né? Aquele jeitão bem festival. Tá? Falei, vamos inventar um pouco e tal, não sei o quê. E houve uma certa relutância da parte deles em fazer, por exemplo, a gente tocava o Estiagem,
que é um compasso 12/8. Aquela que estava no clipe lá do Zé que a gente passou. Tem 2, 1, 2, 1 de espera, né? E que eles queriam fazer reto. Ratão, tudo 6/8. Aí, sempre por causa disso aí, assim, um jeitão próprio, porque cada um tinha uma personalidade. Eu tinha lá um trabalho meu e eles tinham o trabalho deles. Mas vocês foram os pioneiros, não adianta falar, você, sim. o pioneiro Não, de era um tudo clima isso da composição. Era um clima super legal, entendeu? O Benê, o Louro, o Cezinha, eles são irmãos, sabe? São. Assim, o grupo é unido, você está entendendo? Eu vejo até hoje e tiro o chapéu por esses grupos que permaneceram unidos, né? Porque, como já falamos, os músicos são muito... querendo ficar cada um por si. Basta dizer, dessa epopeia que a gente fez aí, sobrou eu, ele e o Juninho. O resto a gente não tem amizade mais com ninguém. O Serrone, desculpa. Eu, Juninho e o Serrone. Os 3, né? Acabou. E acabam ficando estereotipados, assim, de que esses caras estão insistindo ainda. Entendeu? Porque cara chato, né? Porque acaba ficando com esse... tentando, e nunca faz sucesso, os caras não vão arrebentar. Pô, estava esperando agora que... Porque, veja bem... Aí o cara pergunta pra mim até, você compõe ainda? Eu falo, você assiste meus documentários? Você assiste meu programa de televisão? É tudo música minha. Eu tenho que botar. Então, mas a pessoa tem que entender o seguinte, para fazer sucesso, o cara precisa querer fazer sucesso, querer fazer música para fazer sucesso, porque se você for fazer coisa boa, você dificilmente vai fazer sucesso, vai fazer registro, vai ser reconhecido intelectualmente, o teu trabalho, mas sucesso para vender precisa ser tranqueira. Você não vê o descer para Muricy aí, essas coisas brabas, porque só tem coisa braba, não adianta. Mas você está fazendo coisa boa, que essa coisa que está fazendo hoje é que é sensacional, eu acompanho isso aí, tem uns vídeos, tem o canal dele no YouTube que tem todos esses vídeos aí, ele que monta, ele que faz as montagens, e nós podemos passar no final agora para eu queria que ele falasse, além desse trabalho filantrópico e tal, você faz uns vídeos experimentais, algumas coisas, que é o que a gente vai terminar o programa. Só um comparativo, atualmente eu estou voltando também, ocupando meus espaços que eu te falei, com aula. Eu tenho um modelo de conduzir aula para criança a partir do pensamento construtivista, entendeu? Que é do Piaget, que é a criança, a partir de 2 anos, ela já consegue raciocinar uma contagem de 1 e 2, a partir do momento que ela começa a caminhar. Então, esse modelo de passar o ensino da música através de interações, e à medida que ele vai interagindo, ele vai assimilando aquilo, ele vai construindo um universo grande a partir da interação, é um trabalho que eu aprecio demais e que, ao mesmo tempo, eu me refaço isso através das crianças. Entendeu? Qual que é o teu canal no YouTube, para a gente deixar aqui embaixo, o pessoal quiser conhecer? No YouTube eu quase não vai lembrar, não entro muito, mas se quiser pegar no Facebook, é o Milton Miranda de Sá, e no Instagram é o correspondente, o de Samilton. Agora, eu tenho o YouTube também, mas está tudo atrasado. É Instagram mesmo. Instagram que eu falei confundiu. Eu falei errado, é Instagram. Tem um blog que é o Milton Miranda... blog bom, esquece. Enfim, existe blog ainda, um não blog existe. Que é só com os instrumentos. No Instagram, que eu falei, no Instagram, eu falei errado. É no Instagram que tem esse aí, que o Instagram Sá... De Samilton. Sá de Samilton. Legal, Milton Miranda, Juninho Gente Fina, muito obrigado por sua participação, adorei o bate-papo, foi super legal. Foi um prazer, viu? Aqui conhecer. Gostei muito do clima aqui de vocês. O clima aqui está um pouquinho frio. O clima está um pouco frio, né? Ainda bem, né? Porque o ar às vezes não funciona, aí então é melhor frio que calor. Legal, Fernando. Desejo a todos um bom sempre, porque esse programa vai ficar para sempre. Eu ia falar uma boa tarde e tal, porque a gente não Pode sabe falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque passa em fica difícil, né, de colocar. E para fechar, dizer que nós temos que agradecer que nós estamos aqui, né? Porque, por exemplo, a gente voltando de São Paulo, fomos gravar no Vice-Versa, aí eu jogando água na cara para chegar, com uma Paraty preta que eu tinha, eu jogando água, e ele deitado e ficava, não Marques Alves, que é meu sobrenome. Eu para com isso, deixa eu dirigir, estou preocupado, e jogando água na cara. Ele deitado, não Marques Alves. De repente, ele falou, olha a vaca, Marques. Bomba! Era uma vaca mesmo, que bateu no carro, arrebentou meu carro, quase morremos. E ele com aquela calma,
olha a vaca. Não, o problema é que eu pegava para dirigir e ele ia dormir. Ele era assim, você não vai dormir. Não vou dormir. E ele roncava. Aí eu passava em frente, em cima das coisinhas da divisa da pista. Aí ele, aí ele acordava e falava, então, não, vou dirigir, você não sabe dirigir. Aí ele pegou, eu falei, não, Mark, você tá com sonos, não, Mark. Eu ficava de olho, né? E estava chovendo. Aí eu vi a vaca subindo o barranco e puxei o volante com a mão. Pô, que isso? Quase o carro capotou. Mas se eu não tivesse puxado, a vaca tinha pego bem em cima, pegou o chifre dela do lado, assim, foi aquele barulho. Legal, entendeu? Que bom que vocês estão vivos e bem. Muito obrigado, Juninho Gente Fina, Fernando Marques, obrigado. A gente termina aí com um compilado de alguns vídeos do Juninho Gente Fina, tanto ele tocando numa casa de repouso, quanto um ou outro experimental aí. E é isso aí, gente. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nossos contatos estão aí embaixo. Se tiver sugestão de programa pra gente, só entrar em contato. Valeu! Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Sei que a vida ferida, caminhos de ida pra gente recomeçar. Todo dia na vida clareia e ensina. Recomeçar, começar novamente e seguir em frente, e não desanimar. Assim como a natureza, na sua sábia certeza, assim como os animais, eu assim já dizia, fica dia após dia, se a gente não recomeçar. Outra vez outras teorias, deixando até as manias. Recomeçar. Dizendo sinceramente, eu hoje estou mais contente, pois acho que aprendi a recomeçar. Porque nesta vida aqui na terra a gente erra e aprende, mas pra isso temos que recomeçar.
prazeres do corpo ninguém abre mão. Não abre mão, não, não. Dos prazeres do corpo ninguém abre mão. Não abre, não. A cabeça não é brincadeira. Viver também não. Viver também não. Na velocidade da imaginação, a humanidade não tem solução, não tem não. Sinal no final não tá aí de bobeira. Em nós também não, em nós também não. Parar pra pensar no futuro, não sei. Se é certo ou errado, é problema da lei. É a lei do tarraço, se segue o trato do dia. Agora não pode, nem antes podia. Nem antes podia. Muita fé, muita farsa e continua a folia. Faça o que faça, não tem alegria. O meu apocalíptico no final do episódio.